Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e transformadoras já contadas, a parábola do bom samaritano. Mesmo que você já a conheça, garanto que vamos descobrir novas camadas de significado que podem mudar a forma como vemos o nosso dia a dia. Então, pegue seu café, se ajeite na cadeira e vamos juntos nessa jornada. A história começa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Um especialista na lei, querendo testar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta profunda, não é mesmo? Jesus, com sua sabedoria inigualável, responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você a lê? O homem responde citando 2 mandamentos fundamentais: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus confirma: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas o homem não parou por aí. Querendo se justificar, ele fez a pergunta que dá origem à nossa parábola: e quem é o meu próximo? É aqui que a história realmente começa. Em vez de dar uma resposta direta, teórica, Jesus conta uma história sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada era notoriamente perigosa, conhecida como o caminho de sangue por causa dos constantes assaltos. E, como era de se esperar, o homem da nossa história foi atacado por ladrões. Eles levaram tudo o que ele tinha, o espancaram e o deixaram semi-morto à beira da estrada. Imaginem a cena: um homem ferido, vulnerável, lutando pela vida. É nesse momento que os primeiros personagens aparecem. Primeiro, um sacerdote desce pela mesma estrada. Um sacerdote era uma figura de extremo respeito religioso, alguém que representava a conexão entre Deus e o povo. Ao ver o homem ferido, o que ele fez? A parábola diz que ele passou pelo outro lado. Ele viu a necessidade, mas escolheu a indiferença. Ele talvez tivesse suas razões. Talvez estivesse com pressa para seus deveres no templo. Talvez temesse que o homem já estivesse morto e tocar num corpo o tornaria impuro. Mas, independentemente da razão, ele não agiu. Logo depois, passou um levita. Os levitas eram assistentes dos sacerdotes no templo, também figuras religiosas importantes. Ele também viu o homem ferido. A Bíblia diz que ele chegou perto, olhou e passou pelo outro lado. Ele foi um passo além do sacerdote. Ele se aproximou, avaliou a situação, talvez tenha sentido pena, mas no final a decisão foi a mesma. A inércia, ele também seguiu seu caminho, deixando o homem em sua agonia. Pensem nisso. 2 pessoas que, por sua posição, deveriam ser exemplos de compaixão e ajuda, foram as primeiras a falhar. Isso já nos dá um grande choque de realidade, não é? A religiosidade sem ação é vazia. E então surge o herói improvável da nossa história: um samaritano. Naquela época, judeus e samaritanos tinham uma rivalidade histórica e cultural profunda. Eles não se falavam, não se misturavam. Havia um desprezo mútuo. Para o público original de Jesus, um samaritano era o último de quem se esperaria qualquer ato de bondade para com um judeu. Mas a parábola quebra todas as expectativas. Quando o samaritano viu o homem ferido, a Bíblia diz que ele teve compaixão. Essa palavra, compaixão, no original grego, é muito forte. Significa ser movido nas entranhas, sentir a dor do outro de forma visceral. Não foi uma pena superficial. Foi uma empatia profunda que o moveu à ação. Ele não pensou nas diferenças culturais, religiosas ou no perigo da estrada. Ele viu um ser humano em necessidade e agiu.
E a ação dele foi completa. Ele se aproximou, enfaixou as feridas do homem, derramando sobre elas vinho e óleo, que eram medicamentos da época. O vinho para desinfetar, o óleo para suavizar a dor. Ele não fez o mínimo. Ele usou seus próprios recursos para cuidar daquele estranho. Depois, ele colocou o homem em seu próprio animal de carga e o levou para uma hospedaria. Pensem no sacrifício. Ele, provavelmente, teve que caminhar ao lado do animal, carregando o peso da responsabilidade. Chegando na hospedaria, a ajuda não parou. Ele cuidou do homem durante a noite. No dia seguinte, antes de partir, ele deu dinheiro ao dono da hospedaria, o equivalente a 2 dias de trabalho, e disse: "Cuide dele. O que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar." Isso é extraordinário. Ele não só deu o socorro imediato, mas garantiu o cuidado contínuo daquele homem. Ele se comprometeu com a recuperação completa de um completo desconhecido, alguém que sua sociedade o ensinou a odiar. Ele não esperou agradecimento, não buscou reconhecimento. Ele simplesmente fez o que era certo, movido pela compaixão. Depois de contar essa história impactante, Jesus se volta para o especialista na lei e refaz a pergunta, mas de uma forma diferente: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? A resposta era óbvia. O homem, talvez até com certa dificuldade para pronunciar a palavra samaritano, respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E então vem a instrução final de Jesus, a conclusão que amarra toda a lição e a traz para a nossa vida: vá e faça o mesmo. Essa frase transforma a parábola de uma simples história em um mandamento, um chamado à ação para cada um de nós. Jesus não está nos pedindo para definir quem é nosso próximo. Ele está nos mostrando que a pergunta não é quem é meu próximo, mas sim de quem eu serei o próximo. A questão não é sobre quem merece a nossa ajuda, mas sobre quem nós escolheremos ajudar. O próximo não é definido por geografia, etnia, religião ou status social. O próximo é qualquer pessoa em nosso caminho que precisa de ajuda. A parábola nos ensina que o amor ao próximo não é um sentimento abstrato, mas uma ação concreta, sacrificial e incondicional. O sacerdote e o levita representam a indiferença. Quantas vezes nós passamos pelo outro lado? Vemos alguém em necessidade, seja uma necessidade material, emocional, um colega de trabalho sobrecarregado, um amigo passando por um momento difícil, um familiar que precisa de atenção, e escolhemos não nos envolver. Damos desculpas: estou ocupado, não é problema meu, alguém mais vai ajudar. A parábola nos confronta com nossa própria indiferença. O samaritano, por outro lado, representa a compaixão ativa. Ele nos ensina 3 coisas fundamentais. Primeiro, ele viu a pessoa, não o rótulo. Ele não viu um judeu. Ele viu um ser humano sofrendo. Precisamos aprender a ver além das aparências e das categorias que a sociedade nos impõe. Segundo, ele sentiu a dor do outro. A verdadeira compaixão dói um pouco porque nos tira da nossa zona de conforto. E terceiro, ele agiu, ele se envolveu, se sujou, gastou seu tempo, seus recursos e sua energia. Então, o que podemos tirar disso tudo para hoje, para a nossa vida real? Primeiro, precisamos estar com os olhos abertos para as necessidades ao nosso redor. O mundo está cheio de pessoas feridas à beira da estrada, metaforicamente falando. Pessoas lidando com a solidão, a ansiedade, dificuldades financeiras, problemas de saúde. A pergunta é: estamos dispostos a vê-las? Segundo, precisamos cultivar um coração compassivo. A compaixão não é automática.
ela precisa ser exercitada. Isso começa com a empatia, tentando nos colocar no lugar do outro. E terceiro, e mais importante, precisamos agir. A compaixão que não leva à ação é apenas um sentimento inútil. A ajuda não precisa ser grandiosa, como na parábola. Pode ser uma palavra de encorajamento, um ombro amigo, uma pequena ajuda financeira, dedicar um tempo para ouvir alguém. O importante é fazer alguma coisa, ser o próximo de alguém. Jesus conclui com vá e faça o mesmo. É um convite e um desafio. Um convite para vivermos uma vida de amor prático e um desafio para quebrarmos as barreiras da indiferença e do preconceito em nossos corações. Ser um bom samaritano não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a parar, a se importar e a ajudar, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando a pessoa necessitada é diferente de nós. Essa história nos lembra que a verdadeira espiritualidade não se mede pela frequência com que vamos à igreja ou pelo quanto sabemos da Bíblia, mas pela forma como tratamos as pessoas, especialmente as mais vulneráveis. O amor é o teste final. Então, eu quero deixar essa reflexão com vocês hoje. Quem são as pessoas caídas na estrada da sua vida? No seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança? E a pergunta mais importante: você vai passar para o outro lado ou vai parar para ajudar? Que possamos escolher ser como o samaritano. Muito obrigado por me acompanharem nesta reflexão profunda. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários o que essa parábola significa para você. Um grande abraço e até a próxima.